Boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à casa de Dr. Bezerra de Menezes. Que tenhamos todos nós uma tarde de bastante reflexão, de harmonia, de paz. Tem alguém vindo à casa, mas mesmo assim aqueles que já vieram, já que frequentam a casa, que quiserem um esclarecimento, podem nos procurar no término da reunião, tá bom? Hoje nós estamos recebendo aqui de novo na nossa casa, é um prazer enorme receber a nossa amiga, nossa irmã Ana Moretti, que vai nos falar do tema auto-amor. Vamos fazer o nosso preparo e depois fazemos a nossa prece inicial. Quando me amei de verdade. Quando me amei de verdade, compreendi que em qualquer circunstância eu estava no lugar certo, na hora certa, no momento exato. E então pude relaxar. Hoje sei que isso tem nome, autoestima. Quando me amei de verdade, pude perceber que a minha angústia, meu sofrimento emocional, não passa de um sinal de que estou indo contra as minhas verdades. Hoje sei que isso é a autenticidade. Quando me amei de verdade, parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. Hoje chamo isso de amadurecimento. Quando me amei de verdade, comecei a perceber como é ofensivo tentar forçar alguma situação ou alguém apenas para realizar aquilo que desejo, mesmo sabendo que não é o momento ou a pessoa não está preparada, inclusive eu mesmo. Hoje sei que o nome disso é respeito. Quando me amei de verdade, comecei a me livrar de tudo que não fosse saudável, pessoas, tarefas, tudo e qualquer coisa que me pusesse para baixo. De início, minha razão chamou essa atitude de egoísmo. Hoje sei que se chama amor próprio. Quando me amei de verdade, deixei de temer o meu tempo livre e desisti de fazer grandes planos. Abandonei os projetos megalomanos de futuro. Hoje faço o que acho certo, o que gosto, quando quero e no meu próprio ritmo. Hoje sei que isso é simplicidade. Quando me amei de verdade, desisti de querer sempre ter razão e com isso errei menos vezes. Hoje descobri a humildade. Quando me amei de verdade, desisti de ficar revivendo o passado e de preocupar com o futuro. Agora me mantendo no presente, que é onde a vida acontece. Hoje vivo um dia de cada vez. Isso é plenitude. Quando me amei de verdade, percebi que a minha mente pode me atormentar e me decepcionar, mas quando a coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Tudo isso é saber viver. Está no livro Quando Me Amei de Verdade, do autor Kim McMiller e a sua filha Alison McMiller. Vamos fazer a nossa prece, gente. Vamos, já nesse ambiente harmonizado, elevar nosso pensamento ao alto, agradecendo sempre a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo ao nosso anjo amigo, aos nossos mentores, agradecendo essa casa que nos acolhe sempre com muito carinho, com muito amor, com um pensamento elevado. Emitimos boas vibrações para a nossa amiga Ana, para que ela possa passar para todos nós o fruto do seu entendimento, do seu conhecimento, e que possamos, da melhor forma possível, absorver aquilo que cabe e que seja melhor para cada um de nós. Que essa luz divina, que essa paz e esse amor se faça presente nesse ambiente em nossos corações. Graças a Deus. Graças a Deus. Ana, palavra sua. Boa tarde, meus irmãos. Muita paz para todos.
Então, o nosso estudo de hoje, que tem como título Auto-Amor, é o caminho da nossa evolução espiritual. Porque é o caminho da nossa evolução moral, o caminho da nossa evolução intelectual. Por consequência, é o caminho da nossa evolução espiritual. Aquela que vai nos levar à felicidade prometida pelo Cristo. Nós estamos no caminho, né? Passamos por por todos os reinos, o mineral, o vegetal, o animal, estamos no hominal, a caminho do reino angelical. E nesse processo, nós temos a rota que Jesus deixou para nós. Um dos motivos que Jesus reencarnou, que veio encarnar entre nós, na verdade, um dos motivos que ele encarnou para estar entre nós, foi mostrar essa rota, esse caminho para a felicidade, para abreviar os nossos equívocos. Quanto menos nós erramos, menos nós sofremos. Então Jesus veio mostrar esse caminho. A gente ainda não aprendeu, a gente sabe de cor, mas ainda precisa... A lição sabemos de cor, mas ainda precisamos aprender, né? Então, o auto-amor é esse processo. O auto-amor, ele está intrínseco, ele está totalmente ligado ao nosso progresso espiritual. Por quê? Quando Jesus pediu que nós amássemos a Deus sobre todas as coisas e amássemos ao próximo como a nós mesmos, como é que eu amo o próximo se eu não me amar? Como é que eu respeito o próximo se eu não me respeito? Então, Joana de Ângeles nos diz que nós ainda não temos condições de amar com plenitude a Deus sobre todas as coisas. Nós temos fé, nós temos amor, mas ainda não é com aquela plenitude pedida por Jesus. Porque primeiro nós precisamos amar a nós mesmos, para amar o próximo, para aí sim amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o auto-amor, ele é o caminho. Mas o que é de fato o auto-amor? O auto-amor é eu me respeitar. O auto-amor é eu me aceitar do jeito que eu sou. Porque eu não sou hoje o resultado de tudo que eu vivi. Nós não fomos criados absolutamente ignorantes, sem saber de nada, ignorante assim, sem saber de nada. Nós fomos criados sem nada sabermos. Passamos por todos os reinos e no reino hominal nos foi dado o livre-arbítrio. Então nós estamos no reino onde nós fazemos as nossas escolhas. E as nossas escolhas geram os efeitos, né? As nossas escolhas são causas que geram efeitos. Então, eu preciso me amar e me respeitar, me aceitar como eu sou. Se eu sou fruto de tudo que eu vivi e aprendi hoje, eu tenho aquilo que eu já conquistei, as qualidades que eu já conquistei. Todos nós, no ponto que nós estamos, temos qualidades. A pior pessoa que a gente conhece, assim, aquele espírito mais perverso que a gente conhece, tem um pontinho positivo, tem alguma coisinha de bom. Por exemplo, quando eu era criança, eu morava numa rua que tinha um rapaz que era temido por todo mundo. Ele realmente, assim, eu vi quando criança, ele tinha acabado de chegar de um assalto com comparsa dele lá, e eles meio que se desentenderam pela divisão do roubo. Aí ele abraçou o comparsa dele e falou: não, mas está tudo bem, pode ficar contigo. E enfiou a faca nas costas do comparsa. Eu fui testemunha. Estava comprando batata para minha mãe, larguei a batata toda no chão, saí correndo. E ele era um homem que era temido demais. Agora, que ninguém fizesse mal a uma criança ou a um animal que ele ficasse sabendo. Eu vi. Eu tinha essa sorte, sempre presenciava as coisas que ele fazia. Eu vi batendo num carroceiro que tinha espancado um animal, o cavalo. Então ele tinha um lado bom,
ele amava os animais, ele respeitava os animais, ele respeitava as crianças. Então todos nós temos as nossas qualidades e temos as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. Ninguém aqui nesse planeta é perfeito, salvo alguns espíritos que encarnaram entre nós para nos ajudarem. Todos nós estamos no mesmo barco. Ninguém é perfeito. Então nós temos qualidades e dificuldades que nós ainda não aprendemos. Nós não aprendemos tudo. Se soubéssemos tudo, já estávamos em Júpiter, em Marte, em outro planeta. Então é muito importante que a gente se aceite como a gente é. Que a gente avalie que nós somos muito importantes, que a gente se dê essa importância, que a gente se encontre no mundo como um espírito que veio fazer alguma coisa aqui. A gente não é insignificante. Que a gente saiba que a gente tem importância. Por mais que a gente pense que não, cada um de nós é único. Cada um de nós é um ser especial para Deus. Então nós precisamos ter essa consciência. Então quando eu me respeito, quando eu me aceito, quando eu me vejo como um espírito que ainda está em aprendizado, eu passo a me auto-perdoar. Eu passo a ter uma vida mais leve. Nós estamos vivendo, por exemplo, um momento que nunca se falou tanto em feminicídio, né? Toda hora na internet tem um caso de feminicídio. Ah, ela não é minha e não vai ser então de mais ninguém. A maioria das vezes é o homem matando a mulher, né? Existem casos contrários também, mas a maioria das vezes o homem que agride, que tortura, que mata. É o que isso? Por que é que essa mulher deixou chegar a esse ponto? É a falta do auto-amor, do auto-respeito. Quando você se respeita, você estabelece limites para o outro. Isso não só em relacionamentos afetivos. Quando eu me respeito, eu estabeleço até onde o outro pode ir. Na minha relação profissional, na minha relação de amizade, na minha relação social, na minha relação emocional. Eu estabeleço que o outro tem que me respeitar, porque eu me respeito. Eu me dou limites. Quando eu me respeito, eu digo assim: hoje eu estou cansada, não vou fazer a comida. Bem que lá em casa não sou eu que faço. Mas se eu estou cansada, eu não vou fazer a comida, porque eu estou cansada e eu tenho que respeitar os meus limites. E quando eu respeito o meu limite, o outro passa a respeitar também, porque fica estabelecido. Então quando eu começo a ver que eu existo, não, hoje eu não vou fazer, ou a gente vai lanchar, ou a gente vai pedir uma comida, ou a gente vai comer fora, ou outra pessoa da casa vai fazer, porque eu estabeleci que eu quero descansar. Quando eu me respeito, eu passo a estabelecer que o meu superior não pode falar comigo, por exemplo, gritando, não pode falar comigo me diminuindo. Se eu não sirvo para a função, ele me tire da função, mas ele tem que me respeitar no modo de falar comigo. Quando eu me respeito, eu estabeleço esse parâmetro. Quando eu não me respeito, eu me torno uma pessoa, por exemplo, a mulher que aceita apanhar, que aceita ser diminuída, que aceita ser psicologicamente maltratada. Hoje eu vi na internet, por acaso, que o acaso não existe, né? Mas eu vi um motorista de Uber que pegou um casal e o rapaz começou a bater na esposa, não sei se era esposa, namorada, mas batendo na mulher dentro do carro, espancando a mulher. E aí o motorista ficou muito nervoso e falou: rapaz, pare com isso, vai procurar um homem para você bater, deixe de ser covarde. Você quer que eu pare o carro para você bater em mim, que sou homem igual a você? A mulher respondeu para ele: o senhor está se metendo por quê? Ele é meu marido, ele faz comigo o que ele quiser. Oi? Como assim? Ele é meu marido e faz comigo o que ele quiser? Imagine em casa, isso foi dentro de um carro, com uma testemunha, sendo filmada a situação. Imagine em casa. Então essa mulher, ela não se respeita. Ela
ela não tem auto-amor. Ela não estabeleceu até onde aquele companheiro podia ir. E é o que a gente tem visto. E o próprio companheiro, quando tem essa atitude, também não tem auto-amor. Porque quem tem auto-amor e se respeita, respeita o outro. Então é uma relação onde nenhum dos dois tem auto-amor. Muitas mulheres se sujeitam. Antigamente acontecia mais, eu acredito, né? Mas muitas mulheres se sujeitam, por exemplo, a viver em relações onde são infelizes, porque acham que aquele companheiro é o máximo que ela merece. É o máximo que ela podia conseguir. Ah, se eu me separar dele, eu vou ficar sozinha. Não vou ter mais ninguém. Ou se eu me separar dele, eu vou passar fome, porque eu não trabalho. E dos companheiros também. Ah, se eu largar essa mulher, eu não arrumo outra. Ou porque eu não tenho capacidade. Isso é o quê? Isso é falta de auto-amor. Muitas pessoas se sujeitam a situações, muitas vezes, vexaminosas. Muitas vezes, mulheres que não têm... Eu me lembro, eu criança, do lado da minha casa, morava uma vizinha muito querida, que o marido dela, ela era tão subserviente a ele, que mesmo ela grávida, já perto de ter o filho, ela não tinha direito a descanso. Ela fazia as coisas que ele queria comer, ia arrumar a casa, limpar a casa, e cuidar dos outros 2 filhos. E eu me lembro ela chorando, eu criança, eu falei, por que você está chorando? Ela, porque eu tô com muita dor e ainda tenho que fazer um pudim de pão. Aí eu falei, ué, não faz. Não, mas se eu não fizer, aí eu não vou falar o nome, que vai que alguém conheça, mas, se não fizer, o fulano vai brigar comigo. Enfim, ela era tão subserviente que ele, para ir tomar banho, ela preparava o chinelo, a roupa que ele ia vestir. A senhora conhece alguém, né? Que é também assim, né? Ele preparava a toalha, preparava o chinelo, preparava a roupa que ele ia vestir. E foi assim que ela viveu. Eles são casados até hoje, já estão bem idosos. E com certeza ela vive a mesma vida. Pela falta do autorrespeito, a falta do auto-amor. De se colocar numa condição de igualdade com esse marido. Não, olha, eu não vou fazer porque eu estou com dor, eu estou grávida. E se respeitar. A gente precisa se respeitar, a gente precisa estabelecer limites. O auto-amor é cuidar do nosso corpo físico. O corpo físico, ele foi emprestado para nós, para nossa evolução. É inclusive uma obrigação cuidar do corpo físico. Nós temos que devolvê-lo da melhor forma possível. Então, quando eu sei que o cigarro me faz mal e eu largo o cigarro, eu estou tendo auto-amor. Quando eu sei que a bebida em excesso me faz mal, eu estou tendo auto-amor. Quando eu sei que comer errado, deixar de fazer um exercício físico faz mal ao meu corpo e eu passo a cuidar nesse sentido, eu estou tendo auto-amor. Quando eu cuido da minha família, priorizo a harmonia da minha casa, quando eu cuido dos meus, com respeito, estabeleço o respeito dos meus para comigo, eu estou praticando o auto-amor. Quando eu cuido do meu corpo, eu estou praticando o auto-amor. Quando eu faço leituras, quando eu procuro conhecimento, seja o conhecimento que for, né? Que seja, logicamente, decente, né? Vamos dizer. Mas quando eu procuro leituras, palestras, seja lá, qualquer coisa que edifique e que esteja ligado ao meu desenvolvimento intelectual, eu estou praticando o auto-amor. Quando eu cuido do meu lado espiritual, eu estou praticando o auto-amor. Porque a gente não pode esquecer que o corpo físico é inteiramente ligado ao espírito. Tudo que nós fazemos com o nosso corpo físico vai impactar o espírito. Porque nós, quando desencarnamos, deixamos o nosso corpinho lá que não nos serve mais na Terra. Só que tudo que a gente fez no nosso corpo fica lá no nosso perispírito. Então, cuidar do nosso corpo é cuidar do espiritual.
meu corpo bem cuidado, o meu espírito vai estar bem. O auto-amor passa, inclusive, pelo auto-perdão. Extremamente importante o auto-perdão. Sabendo nós que somos espíritos imortais, e não adianta a gente achar que acabou uma vida, vai começar... não, eu acredito na reencarnação. Que, aliás, quem não acredita na reencarnação, com todo o conhecimento que nós já temos, até pela ciência, está bem atrasado, né? Porque a reencarnação, além de ser uma questão de justiça, por exemplo, se a gente acredita em Deus, a reencarnação a gente tem que acreditar, porque é que uma criança nasce cega? Por que é que uma criança tem câncer? Por que é que as crianças lá na África sofrem epidemias? A gente sofreu muito aqui com a pandemia. As crianças, as pessoas da África sofrem pandemias, epidemias desde sempre. Epidemias desde sempre. Então, por que é que aquelas pessoas lá sofrem com epidemia, com orfandade, com guerra civil, com fome? Porque nós aqui somos mais bonitinhos que eles? Por que é que o pessoal na Suíça tem vida de primeiro mundo? Tem acesso à educação, a tudo que tem de bom, a saúde, a tudo. E nós não, porque eles são mais bonitinhos que nós? Não, o que explica isso é a reencarnação. Então, a reencarnação não é a gente deixar o corpinho que não nos serve mais e recebermos um outro novinho e partir de um novo começo. Sim, a gente parte de um novo começo com toda a bagagem que a gente já adquiriu. A gente não é hoje fruto do que a gente viveu em todas as nossas encarnações? O que a doutrina nos diz é que a gente não regride. Uma vez que a gente conquistou, está conquistado. Sim, uma vez que a gente conquistou, está conquistado. Porém, como, por exemplo, eu hoje vivo uma vida de pobre. Então eu vou experimentando tudo que a pobreza tem de dificuldades, tudo que a pobreza tem de desafios e vou aprendendo com ela. Aí na próxima encarnação, eu nasço na riqueza. Aí eu posso cometer erros maiores do que eu cometi na vida passada? Sim, eu não vou regredir naquilo que eu conquistei. Mas eu posso, numa encarnação seguinte, cometer muito mais erros, dependendo da situação que se apresente para mim. Eu posso falhar em várias situações. Então, se eu sou hoje fruto de tudo que eu aprendi, de tudo que eu conquistei, eu vou levar comigo em cada encarnação. Ainda que nós passemos pelo esquecimento, quando a gente vai reencarnar, até a minha mãe falava, né? Minha mãe, não acho certo não. A gente esquece de tudo. Não era mais fácil lembrar? Se a gente lembrasse, a gente não errava de novo. Aí eu falava, mãe, imagina receber no seio da sua família um grande inimigo, uma pessoa que lhe fez um mal danado. Como é que se supera isso quando se tem essa lembrança? E outra, se eu sei que eu errei e sou posta de novo naquela prova, é muito fácil não errar. Já sei que está errado mesmo, vou dar uma driblada ali. E não é assim que funciona, né? Então ela falava, não, mas era muito mais fácil. Não é mais fácil. Nós entramos no esquecimento pela misericórdia de Deus, porque recebemos no nosso núcleo familiar, no nosso núcleo social, às vezes até no centro espírita, no trabalho, pessoas com quem a gente tem que refazer história, espíritos com quem a gente tem que fazer as pazes, refazer o que a gente fez de errado. Então o autoconhecimento precisa do perdão. Se eu trago comigo as experiências todas as conquistas, eu trago também o quê? Eu trago a mágoa. A gente esquece para encarnar, mas a gente não tira do nosso subconsciente
Tudo que a gente viveu fica lá no nosso inconsciente espiritual. Então eu trago comigo a mágoa, eu trago comigo a culpa, porque a gente não descarta nada. Quando a gente desencarna, a gente volta para a espiritualidade com tudo. Deixamos só o corpo físico e as coisas materiais, mas voltamos íntegros como espíritos, levando tudo. Então eu levo a mágoa, eu levo as virtudes, eu levo a culpa, eu levo tudo. Então o perdão é muito importante, porque eu não vou deixar o que eu deixei de perdoar na outra vida, eu vou trazer para essa. E a gente sabe que a culpa, por exemplo, André Luiz nos diz isso, que muitas doenças infecciosas por vírus, bactérias, muitas infecções são causadas pela culpa. Olha isso. A gente tem uma culpa que a gente não sabe, tá lá no nosso inconsciente, e a gente torna o corpo físico com baixa imunidade por conta daquela culpa. Quando a gente está com baixa imunidade, a gente não pega uma gripe fácil. É assim também espiritualmente. Quando eu estou com baixa imunidade espiritual, eu desequilibro meu espírito, meu espiritual, meu perispírito, e aí eu adoeço. Adoeço por culpas que eu não me lembro, mas que existem e estão no meu subconsciente. Então André Luiz fala que muitas infecções poderiam ser evitadas se não fosse a culpa. A gente sabe que a culpa é responsável por muitos casos de depressão. A gente conhece muitas pessoas com depressão que tem uma vida que você olha e fala assim, puxa, uma vida boa, assim, né? Uma vida, é fato que ninguém neste planeta é plenamente feliz. Ainda que a gente ache a graminha do outro mais verdinha, todo mundo tem um problema, todo mundo tem uma situação difícil, todo mundo passa por um momento difícil. A forma como se encara o momento difícil é que nos faz diferentes uns dos outros. Mas a gente sabe que todo mundo tem problema, todo mundo passa por situações difíceis. Então, quando eu estou passando por uma situação difícil, que eu baixo a minha imunidade, eu fico doente. E a gente sabe que todo sofrimento, ele é efeito de uma causa. O sofrimento não é causa em nenhuma circunstância. O sofrimento, ele é efeito de uma causa anterior. E essa causa anterior foi a escolha equivocada que eu fiz. Eu fiz uma escolha equivocada e fiquei doente. A doença não é a causa, a doença é o efeito de uma escolha. Eu fiz uma escolha errada de um companheiro ou de uma companheira. O efeito teve a causa, quando a vida me mostrou sinais e eu não quis ver. Mas ele me bate, mas ele é bom. Ele me bate, ele me agride, mas ele é bom. Não pode ser bom quem agride, quem bate, né? Mas ele me menospreza, mas ele é bom. Não pode ser bom quem menospreza o companheiro ou a companheira. Não, ele é assim, mas ele é ótimo chefe de família, não deixa faltar nada em casa. Não é mais que obrigação, né? Um chefe de família tem que prover a família. Ela é assim, mas a casa está sempre limpinha. Não é mais que obrigação, né? Você vive na casa, tem que limpar a casa. Então, todo o nosso sofrimento é o efeito de uma causa equivocada, de uma escolha equivocada. Então, sabedores disso, a gente traz conosco as culpas. A gente traz conosco as nossas escolhas equivocadas, que se transformam muitas vezes em depressão. Aí você olha aquela família, poxa, uma família tão estruturadinha, parece que está tudo direitinho lá, marido e mulher vivendo bem, são bem financeiramente, a família toda estruturada, tudo direitinho. Poxa, e a pessoa com uma depressão que não consegue se levantar da cama? É o quê?
A ciência explica, né, que a falta de um me fugiu a palavra, a falta de um hormônio que o cérebro não produz, de uma substância, a ciência já diz isso pra gente. Só que aí você toma o remédio que repõe aquela substância que o seu cérebro não produz e continua com a depressão. Porque a origem, a causa, muitas vezes é a culpa. Então é imprescindível no auto-amor que eu me perdoe. Eu nem sei qual é o motivo da minha culpa, mas eu vou me perdoar. Porque eu sou um espírito ainda na infância espiritual. Há quem diga que a gente já está na adolescência, né? Mas vamos dizer, infância ou adolescência ainda tem muita estrada pela frente. Então eu sou um espírito em aprendizado. Eu posso errar. Errar faz parte do processo. Não é condenável para sempre. Ninguém vai ser condenado ao inferno porque errou. Nós vamos ter chance de consertar o erro. Há quem diga que o espiritismo, inclusive, faz apologia ao sofrimento, né? A gente precisa sofrer para aprender. Não é nada disso. Ninguém nasceu destinado ao sofrimento. A gente sabe que a gente tem uma programação reencarnatória. Quando a gente vai encarnar, faz-se uma programação para que a gente passe por situações que vão nos favorecer o aprendizado. Então, por mais que eu me desvie do caminho, em algum momento eu vou encontrar aquela situação. Vou precisar vivenciar aquela situação. Isso sim está na nossa programação. Mas ninguém aqui é marionete da espiritualidade. Não vem tudo assim, programado. Muita gente, isso tinha que acontecer. Morreu porque estava na hora. Isso aconteceu porque estava... Não. Muitas vezes a gente antecipa o nosso desencarne pela nossa imprevidência, pela nossa falta de cuidado, pela nossa falta de auto-amor. Quantas vezes? Será que todas essas mulheres que morreram no feminicídio veio lá na programação reencarnatória delas assim, vai morrer porque seu marido, seu companheiro, seu ex vai lhe matar? Não pode ser assim. Ela morreu por falta de auto-amor, por falta de desenvolver o autorrespeito. É claro, né, gente? Existem situações e situações. A gente está falando de uma forma geral. Agora, há também quem entre numa relação que a pessoa parece uma princesa ou um príncipe e depois deixa a pessoa encarcerada e a pessoa não consegue. Existem casos e casos. A gente está falando da maioria. Mas a gente vem com uma programação reencarnatória que não é... A gente não é marionete. Você vai fazer isso, vai acontecer isso. O que a doutrina nos diz é que nós fugiremos da morte quantas vezes forem necessárias. Se não estiver na nossa hora de morrer, se não for o nosso momento e não for provocado por nós, tipo... Tá tendo um tiroteio ali, eu vou passar no meio, porque bala perdida não existe, então eu vou passar. Aí é tentativa de suicídio. A gente tem que ter responsabilidade. Mas se não for provocado por mim, eu só vou desencarnar no dia que eu tenho que desencarnar. Eu tenho uma colega de trabalho que ela cuida de um vizinho que tem aquela doença degenerativa, né? E ele, tadinho, já está numa situação que ele já não consegue engolir, ele não faz nada sozinho, ele mal consegue falar. E ele foi internado no ano passado, ele passou a não comer mais, ele precisava colocar uma sonda gástrica para se alimentar. E ele foi internado no hospital municipal. Aí já municipal, estadual, seja lá o que for, a gente já sabe que é muito ruim, né, o atendimento, um menino que é sozinho, e ele estava com a glicose dele 500 e pouco, estava com uma pneumonia que pegou os 2 pulmões. Bom, aí os irmãos já estavam lá discutindo com quem quer ficar a casa do rapaz, porque é claro que ele não sairia daquela situação, não estava se alimentando. Não podia colocar a sonda gástrica porque estava com açúcar altíssimo e com uma pneumonia nos 2 pulmões. Seríssimo caso. Num hospital municipal. Quer dizer,
pouco atendimento teve. O nome dele é Bruninho. Bruninho está lá muito bem, obrigado. Já está com a sonda gástrica em casa. Isso já vai fazer 1 ano, acredito. Então nós só vamos desencarnar no dia que está programado, a não ser que nós antecipemos por questões de escolhas nossas. Então a nossa programação, ela é feita para vivermos aquilo que fica estabelecido para a nossa evolução, para o nosso crescimento, mas nós temos livre-arbítrio. Nós podemos mudar o curso. Mas eu estou muito infeliz porque eu estou com problema financeiro. Faça movimento para mudar. Faz alguma coisa para mudar essa situação. Passe a ter controle. Gaste só depois que ganhar. Mas eu estou com um problema de saúde. Vá tratar. Vá tratar do corpo, vá tratar do espírito, vá tomar passe de cura, vai tomar água fluidificada, vai assistir a palestra, ou vá a uma missa, ou vá a uma igreja evangélica, vai orar, vai se conectar com o alto, vá produzir o seu auto-amor, vá se respeitar, vá se amar, modifique o que não está bom, porque nós temos esse poder, nós temos esse direito. A felicidade não é a plena, não é do nosso planeta. Apesar de alguns acharem, como eu estava falando, que acham que o espiritismo faz apologia ao sofrimento, e não é verdade, nós podemos sim ter uma felicidade relativa. E nós não precisamos sofrer para aprender, não. É fato que o sofrimento ensina? Fato. É fato que algumas pessoas só aprendem sofrendo? Fato. Mas é fato também que nós podemos evoluir e podemos aprender sem sofrimento. Porque quando a gente fala que a gente está num planeta de provas e de expiações, a gente acha... Bom, expiações a gente sabe que são sentenças. Sofrimento mais duro, que a gente precisa passar. E ainda assim, para a expiação... Vamos dizer, temos uma expiação lá, um sofrimento marcado para determinada época da nossa vida. A espiritualidade que vem nos dar socorro, apoio, né, que vem nos ajudar, porque nunca estamos sozinhos, nunca, em tempo nenhum, em situação nenhuma, deixamos de ser assistidos. Então a espiritualidade vem para nos ajudar. Chegando aqui, se nos encontram trabalhando, pedem para suspender a expiação. Mesmo a expiação que é uma sentença. A gente pode modificar até a nossa expiação. E as provas, elas não precisam ser sofridas. As provas, por exemplo, eu vou para uma escola fazer a prova. A gente sabe que aqui é um planeta escola. Eu vou para a escola fazer uma prova. Precisa ser sofrida essa prova? Basta que eu estude antes, que eu me prepare antes, que eu faça o dever de casa antes. A prova vai ser mais facinha. Eu vou estar mais tranquila para fazer a prova. Então, apesar de estarmos num planeta de provas e expiações, a gente pode tornar a vida mais leve. Então, o auto-amor, ele passa por esse auto-perdão. Quando eu faço um mal para o outro, o que eu tenho que fazer para não levar essa história, essa culpa para outra vida que vai se transformar em doenças infecciosas, em outras doenças? É sabido que a mágoa provoca doenças seríssimas, a ciência já provou isso. Então o que eu preciso fazer? Eu magoei alguém, eu fiz alguma coisa de muito errado. Vou pedir perdão, vou tentar me retratar. Vou tentar refazer a história, amenizar o problema do outro. Mas o outro não quer me perdoar. Aí o problema é do outro. Quem vai estar armazenando, fomentando a mágoa dentro de si é o outro. Quando eu não perdoo, eu estou fomentando em mim aquela mágoa, que eu não vou me desfazer dela enquanto eu não perdoar. Saibamos nós reconhecer que o outro é falho, igual a nós. O outro também falha.
Eu não falho? Por que o outro não pode falhar? Eu não erro? Por que o outro não pode errar? Isso não significa que a gente vai ser subserviente, que a gente vai deixar esse autorrespeito de lado. Não significa isso. Mas eu posso continuar achando o outro errado, mas eu posso perdoar para quebrar a algema. Porque enquanto eu não perdoo, eu estou algemado a ele. Enquanto eu não me perdoo, eu também estou algemada a essa mágoa. Enquanto eu não perdoo o outro, eu vou levar o outro comigo. Vai ser o meu obsessor, ou eu vou ser o obsessor dele. Porque a algema não quebra sem o perdão. Se eu não perdoo, ele vem no seio da minha família ou eu no seio da família dele. Então é muito importante que a gente perdoe. O auto-amor passa pelo respeito, pelo perdão, pelo cuidado. Eu preciso ter cuidado comigo. Eu preciso entender que eu tenho que me cuidar, mas que eu sou falha e que eu errei. E aí a gente vai para uma forma de auto-amor, assim, para alcançar o auto-amor, o autoconhecimento. Sócrates disse para nós, né? Conhece-te a ti mesmo. Porque quando eu me conheço, fica fácil eu estabelecer os meus limites. Quando eu me conheço, fica fácil eu estabelecer até onde o outro pode ir, que tem que me respeitar. Até onde eu posso ir. Se eu me conheço, eu não ultrapasso a linha que vai me fazer mal. Se eu me conheço, eu sei, opa, naquilo ali eu sou frágil. Aquilo ali pode me levar para uma escolha equivocada. Então o auto-amor precisa desse autoconhecimento. O que Leon Denis diz a gente é que o que a gente menos conhece é a nós mesmos. E aí essa ignorância é a causa do nosso sofrimento. Aí a gente vai dizer que o sofrimento foi Deus que mandou? Ah, mas eu estou passando por isso, eu sou tão injustiçada. Não, existe muita injustiça no planeta, mas nenhum só é injustiçado. Nenhum de nós é injustiçado em situação nenhuma. Nós vivemos aquilo que nós procuramos. Nós atraímos para junto de nós os afins. Esse negócio de dizer que os opostos se atraem, isso é mentira. A gente atrai os afins, os opostos a gente repele. A gente atrai para a nossa vida aquilo que a gente quer. O nosso pensamento se materializa. Então eu sou aquilo que o meu pensamento quer que eu seja. Aquela pessoa que se vitimiza o tempo todo, aquela pessoa que porque minha vida é só sofrimento, a minha vida nada dá certo, tudo para mim é errado. A gripe está passando lá na esquina, se eu tiver aqui ela já me pega, porque tudo para mim é assim, tudo para mim dá errado. Aquela pessoa que se vitimiza o tempo todo, que reclama o tempo todo, não pode dar certo. A pessoa que se coloca para baixo, ela nunca vai estar acima. E aí é Deus que está mandando? É o sofrimento que a pessoa precisa? Não é. É escolha. A pessoa tem direito. A pessoa que reclamar é clamar. Então eu reclamo, eu estou chamando aquele sofrimento para mim. A pessoa reclama. Você está chamando o quê? Reclamando. Emmanuel diz que se a gente ficar 2 semanas, é tempo demais, 2 semanas, por exemplo, tem um garrafamento danado, não pode reclamar, só pensa assim, foi livramento, tinha mesmo que chegar mais tarde, estou com uma fome danada, mas é bom que eu emagreço. Quando há uma fila de supermercado enorme, a caixa lenta, sem pressa nenhuma, tudo bem, a gente vai fazendo amizade aqui na fila. É difícil, é difícil. Mas se a gente passa, Emmanuel fala que se a gente passa 2 semanas sem reclamar de nada,
Ah, poxa vida, hoje tá sol. Que beleza. Um calor de 45 graus. Mas é bom? Calor é bom. Calor a gente sua, vai jogando as toxinas para fora. E hoje tá chovendo muito, uma tempestade. Ah, é bom que faz umas pocinhas para os passarinhos beberem água. Ih, mas vai juntar o mosquito da dengue também. Ah, é bom que a gente vê onde é o foco e tira. Se a gente for procurando alternativas para não reclamar, ele diz que a nossa vida se transforma de maneira absurda. Se eu não reclamo, eu não estou clamando ao universo, porque nós somos aquilo que pensamos. O nosso pensamento, ele se materializa ao ponto de modificar a nossa vida. Eu sou o que eu penso e eu tenho o que eu dou. Nós só temos aquilo que a gente dá. Nem um centavozinho a mais em questões financeiras, nem um pontinho a mais em questões emocionais, nada. Eu só tenho aquilo que eu dou. Se eu dou, eu tenho. Seria justo se fosse diferente disso? A gente ainda acha que alguns são privilegiados. Houve uma época até que a Xuxa e o Romário chegaram a dizer que eles eram os filhos preferidos de Deus, né? Não é verdade, porque Deus não tem filho preferido. Deus ama o verme igualzinho ama a gente. O que Ele fez foi nos criar simples e ignorantes e dar a cada um de nós a oportunidade da evolução. E essa evolução, ela é igualitária. Não tem um que tem mais e o outro tem menos. Ah, poxa, mas aquele lá tá vida boa, financeira boa, tem saúde boa, é bem casado. Será que ele não deu para ter? Deu. Ele deu e recebeu. E nós vamos receber à medida que nós dermos. E esse processo de evolução que passa pelo auto-amor está nas nossas mãos. Divaldo nos diz que o ano de 2025 e 2026 serão os anos mais difíceis para nós nessa transição planetária. A gente já está vendo aí, né? Parece que a gente tem às vezes a impressão que o mundo vai acabar mesmo, né? Que o negócio está tão... que a criminalidade está explodindo, que aí as questões políticas explodindo e tudo uma confusão danada. Isso faz parte. A gente acha que a gente está implodindo, mas Emmanuel nos diz que nós, ao contrário disso, nós estamos a caminho da luz. Nós estamos a caminho da luz, ainda que o pessimismo tome conta da gente. Nós estamos a caminho da luz. E Divaldo diz que os números de suicídio, eu fico até arrepiada, os números de suicídio em 2025 e 2026 serão estratosféricos. O número de suicídios vai aumentar consideravelmente. Por quê? Pela falta do auto-amor, pela falta de fé, pela falta de entender que tudo passa e que a gente pode mudar as situações da nossa vida. Se a gente não está, mas eu não estou feliz no relacionamento, vamos procurar um que a gente seja, vamos estabelecer o respeito, o autorrespeito. Mas eu preciso trocar de emprego, vamos trocar de emprego, vamos fazer movimento, porque quando a gente faz o movimento, o universo responde. Mas eu estou com um problema de saúde, não tem problema, vamos tratar, tudo é tratável. Nós estamos vivendo um momento do planeta que Chico Xavier já falou há 50 e pouquinhos anos atrás, que se nós não promovêssemos a Terceira Guerra Mundial até o ano de 2019, todas as doenças teriam cura, todas as doenças teriam remédio. Nós já estamos muito próximos disso. Nós já sabemos que o câncer não é um diagnóstico de morte. Existe cura para o câncer. Existe tratamento. Eu tenho um amigo muito querido que em 2021 estava com 7 tumores malignos no cérebro e um no mediastino. 7 tumores no cérebro. É um atestado de óbito?
Quando você ouve, você tem um diagnóstico desse, acabou ali para ele, né? Muitos se autodesligam quando recebem um diagnóstico, quando recebem um não, quando recebem uma negativa do que seja lá do que for. Muitas pessoas se desligam, né? Acham que é o fim. Outras se enchem de força. Ele se encheu de força, de fé e está curado. Ele está curado. Ele não tem mais o câncer. Nós sabemos que já existe cura para a maioria, se não para todas as doenças. E daqui para frente será a passos largos. Nós não promovemos a Terceira Guerra Mundial. E graças a Deus parece que a Ucrânia, a Rússia com Hamas, a Ucrânia, não, Israel com Hamas, a Rússia com a Ucrânia, parece que já estão, Israel já assinou o papel lá para o cessar-fogo, né? Já assinou, já aceitou. Graças a Deus, vamos acabar com essas guerras absurdas, que é o quê? O que é a guerra? É a falta do auto-amor. Se eu não me amo, eu não amo o outro. Se nós nos amássemos, imagina se nós todos nos amássemos como Jesus pediu. Se a gente já conseguisse se auto-amar e conseguisse amar o outro, não existiria fome no mundo. As nações ricas abasteceriam as nações pobres. Não existiria epidemia na África, porque as nações ricas dariam as vacinas, os remédios. Não existiria guerra se nós nos amássemos. Nós vamos chegar a esse ponto. Só que esse ponto começa em nós. Aquela música do A Paz Começa em Mim, é verdade. A paz começa em cada um de nós. E nós precisamos procurar essa paz em nós, nesse alto amor. Nós temos valor, nós somos valiosos, nós temos um propósito, nós não estamos aqui por acaso. Nós somos amados, nós temos famílias espirituais contando conosco, esperando e contando com o nosso sucesso nessa encarnação, contando que a gente se melhore. Esse auto-amor, esse autoconhecimento faz com que a gente vá se melhorando de pouquinho em pouquinho. Aquele que se vitimiza o tempo inteiro, que se coloca para baixo, não conhece o auto-amor. Então aquele que se vitimiza vai ficar para trás. Vamos ajudar a esse que se vitimiza. Vamos criar possibilidades para os nossos irmãos. Porque o que o auto-amor não pode é ser egoísta e egocêntrico. Eu tenho que me amar, tenho que cuidar de mim, então eu tenho que olhar para o meu próprio umbigo. Mas eu não posso deixar de olhar à minha volta. O auto-amor não pode ser egoísta, não pode ser egocêntrico, porque aí ele vai na contramão do que Jesus pediu. Jesus pediu amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se eu só me amo, eu não amo o outro, eu sou egocêntrico, eu sou egoísta. E o egoísmo é tudo que a gente não precisa, é tudo que a gente tem que lutar contra. O orgulho, o egoísmo, a vaidade. Coitado de quem se acha melhor porque tem uma condição financeira melhor. Tem uma história de Chico Xavier, que ele estava voltando do centro espírita, de fazer lá o trabalho dele, caminhando com os amigos dele do centro, e do outro lado da rua tinha um mendigo, um senhor já. E os amigos de Chico estavam caminhando com ele e falaram: Chico, coitado, né? Olha a situação desse homem. E Chico foi até lá abraçar o mendigo. Quando o Chico voltou, as pessoas ali comovidas: tadinho, né, Chico? Aí ele: tadinho? Vocês não têm nem ideia do tamanho que é esse espírito. O que me atraiu para ir dar um abraço nele é a luz que ele tem. Esse espírito tem tanta luz, ele é tão grande, que foi o que me atraiu. Então, coitado daquele que acha que aquele que mora na rua, que aquele que não foi beneficiado com dinheiro ou com outras situações, coitado de quem ainda se acha superior por isso. Eu me recordo que eu tive uma manicure, que a mãe dela era rezadeira.
Sabe aquelas rezadeiras antigas maravilhosas? Me lembro que uma ocasião eu acordei com uma dor da cabeça aos pés e eu não faltava o trabalho por nada. Eu podia estar doente, o que for que eu ia trabalhar. Naquele dia minha mãe falou: você não vai trabalhar? Eu falei: não vou, não consigo levantar da cama. Aí ela falou: tem alguma coisa muito estranha, vou chamar a Dona Guiomar. Dona Guiomar foi lá, me rezou, quando ela acabou eu levantei e fui trabalhar, ótima. Quando meu filho mais velho nasceu, eu paralisei o lado esquerdo. Meu olho não fechava, minha boca entortou, paralisei o rosto inteiro. Eu ia dormir, meu marido tinha que fechar meus olhos, pingar colírio, porque o olho não fechava sozinho. E aí eu fui ao neurologista, ele falou: nem adianta, relaxa, porque é no mínimo um ano e meio, com muita fisioterapia para o seu rosto voltar ao normal. Aí eu voltei para casa muito arrasada, minha mãe falou: não, vamos chamar a Dona Guiomar. Chamamos a rezadeira, a Dona Guiomar. E está aqui meu marido que não me deixa mentir, minha mãezinha já está na espiritualidade, mas meu marido está aqui que não me deixa mentir. Ela acabou de me rezar, eu estava absolutamente normal. Eu tinha acabado de vir do neurologista e ela acabou de me rezar e eu estava normal. Naturalmente, não era um problema físico, era um problema de ordem espiritual, né? E essa senhora, porque senão eu teria que realmente tratar o físico, a gente precisa diferenciar isso. Eu tinha que tratar o físico, tratando também com o espiritual, eu ia abreviar o tempo, mas eu teria que tratar no físico. Naturalmente era de ordem espiritual. E eu tinha muita pena dessa senhora, porque a vida inteira ela lavou roupa para fora, eram pilhas e pilhas de roupa. Ela era desse tamanhinho, pequenininha, franzina. E eu tinha pena dela porque ela morava de aluguel. Eu falava: ai Deus, me ajuda a comprar uma casinha para Dona Guiomar. Eu tinha pena dela. Gente, que pena o quê? E aquela criatura era digna de pena? Eu que era digna de pena. Aquela criatura era grande, era enorme. Ela viveu naquela condição porque assim era bom para o aprimoramento espiritual dela, mas naturalmente era uma pessoa como aquele espírito que Chico falou, cheio de luz, e ela era de fato uma luz só. Então, coitados de nós que ainda não entendemos essa máxima. A vida é breve, é escola, porém nós somos aquilo que pensamos e temos aquilo que damos. Vamos cultivar, meus irmãos, o auto-amor, o auto-respeito, sem egoísmo, sem egocentrismo, olhando para o outro como irmão, porque de fato somos filhos do mesmo Pai Criador, e é dando que se recebe. Santo Agostinho falou isso para a gente. É dando que se recebe. Vamos dar amor para receber e vamos nos amar, nos perdoar. Vamos entender que somos falíveis. Hoje até eu briguei com meu filho que ele fez bagunça. Ele falou: mãe, eu sou falível. Eu falei: ai meu filho, é verdade, mas não deixa bagunça não. Nós somos falíveis, nós vamos errar, vamos continuar errando ainda, mas vamos priorizar o respeito a nós, o amor a nós mesmos, olhando sempre a nossa volta pelos nossos. Muita paz para todos. Bom, a gente agradecendo a Ana Moretti por suas reflexões. Vamos passar para a segunda parte da nossa reunião, que é o passe, pedindo que todos permaneçam sentados em silêncio e convidando aos passistas a tomarem os seus lugares, por favor. Pensando em Jesus.
Graças a Deus. Vamos mais uma vez agradecer ao alto, agradecer a oportunidade que tivemos hoje aqui de recebermos essa luz, essa paz, esse cuidado. Agradecer pelas reflexões da nossa amiga Ana, que veio trazer para a gente aqui o fruto do seu conhecimento, nos esclarecendo, que possamos absorver o melhor possível para as nossas vidas, amadurecendo, crescendo, evoluindo, mas colocando em prática na medida de cada um. Possamos absorver o melhor desse ambiente para cada um de nós, com pensamento também elevado, emitindo boas vibrações para aquelas pessoas ao qual colocamos os nomes na caixinha de prece que fica lá fora, tanto o encarnado quanto o desencarnado, que eles recebam esse carinho, esse amor, essa ajuda através dos nossos pensamentos e dessa espiritualidade amiga. Possamos retornar aos nossos lares melhores de quando chegamos. Que essa harmonia, essa paz, essa luz possa envolver a todos que lá se encontram, aqueles que não puderam vir, que se esforçaram, mas não conseguiram, que receba essa paz, essa harmonia e esse amor trazido por esses anjos amigos, essa espiritualidade amiga que nos acolhe sempre aqui nesse ambiente. Que Deus nos abençoe a todos, que Nossa Mãe Maria nos envolva com seu manto de amor, paz e luz, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.